E aí, pessoal, bem-vindos. Bora mergulhar hoje na organização político-administrativa do Brasil. Vamos direto nos artigos 18 e 19 da Constituição Federal. Quem tá com a legislação esquematizada aí, já abre para acompanhar a gente, tá? A ideia é destrinchar esses dois artigos, que, olha, sempre caem em prova. Sempre. É fundamental entender como o Brasil se organiza, né? Quem são os entes da federação, como eles interagem, como podem ser criados ou modificados e os limites que a Constituição coloca. Vamos começar pelo 18. Vamos lá. O artigo 18, logo de cara no caput, já diz: a organização político-administrativa compreende União, Estados, Distrito Federal e municípios. E o ponto-chave: todos autônomos. Mas autônomos como? Exatamente. Então, essa autonomia é importante entender. Não é soberania, tá? Soberania da República Federativa do Brasil como um todo. Autonomia significa que cada um deles, União, Estados, DF e municípios, tem poder para se organizar, se governar. Tipo, criar as próprias leis, eleger seus governantes. Exato. Auto-organização com as constituições estaduais, leis orgânicas, autogoverno com as eleições, auto-administração para cuidar dos seus serviços e autolegislação para criar leis nas suas competências. Claro, tudo dentro do que a Constituição Federal permite, né? Entendi. Faz sentido. E o parágrafo 1º é bem direto. Brasília é a capital federal. Sem mistério. Isso. Aí o parágrafo 2º fala dos territórios federais. Hoje a gente não tem nenhum, mas se tivesse... Se tivesse, eles fariam parte da União, é isso? Exatamente, eles integram a União. Não tem a mesma autonomia de um estado, por exemplo. E para criar um território, ou transformar ele em estado, precisa de lei complementar. Lei complementar de novo. Explica rapidinho o que é essa lei complementar, que parece importante aqui. É sim, é um tipo de lei federal especial. Para ser aprovada lá no Congresso, precisa de um quórum maior, maioria absoluta. A Constituição exige lei complementar para tratar de assuntos mais, digamos, estruturais, mais sensíveis, como essa organização do território. Certo. Peguei. Agora, o parágrafo 3º, que fala dos estados. Aqui a coisa complica um pouco para criar ou mexer neles, né? Complica um pouquinho, sim. Para criar, incorporar, dividir ou desmembrar um estado, tem basicamente dois grandes passos. Primeiro, tem que consultar a população que vai ser diretamente afetada. Através de plebiscito, né? Aquele que pergunta antes se a galera quer ou não. Isso, plebiscito é o sim ou não do povo. Se a população aprovar, aí o segundo passo é o Congresso Nacional aprovar também, por meio de, adivinha? Lei complementar. Exato. Então tem o aval local do povo e o aval nacional do Congresso. Beleza. E para os municípios? O parágrafo 4º. Parece que é ainda mais detalhado, não? É mais detalhado. Para criar, incorporar, fundir ou desmembrar municípios, a coisa depende primeiro de uma lei estadual. Mas atenção, essa lei estadual só pode ser feita dentro de um período que uma lei complementar federal determinar. Olha ela aí de novo. Ah, então tem uma trava federal primeiro. Tem. E não é só isso. Antes de qualquer coisa, precisa apresentar uns tais de estudos de viabilidade municipal. Estudos de viabilidade. O que seria isso? Para ver se o município se sustenta sozinho. Basicamente isso. É uma análise técnica para mostrar que o novo município, ou o resultado da fusão, tem condição de parar em pé, sabe? Arrecadar imposto, prestar serviço, para não criar município que depois não consegue funcionar. Entendi. E depois dos estudos? Depois dos estudos e dentro daquele período da Lei Complementar Federal, tem a consulta prévia, também via plebiscito, para as populações envolvidas. Só depois de tudo isso é que o Estado pode, enfim, criar ou alterar o município por lei estadual. Uau! 4 etapas, então. Lei Complementar Federal definindo o período, estudo de viabilidade, plebiscito e lei estadual. Bem mais complexo que para os estados. Por que será? Olha, a gente pode pensar que é para evitar aquela criação desenfreada de municípios que aconteceu no passado, né? Muito sem estrutura, só para gerar cargo, despesa. O impacto de criar um município é muito local, muito direto na vida das pessoas e nas contas. Então, talvez por isso, mais cautela, mais requisitos. Faz sentido, faz sentido. Bom, fechamos o 18, vamos para o 19.
Ele traz as vedações, né? O que a União, estados, DF e municípios não podem fazer. Isso, são proibições gerais. O inciso I é super importante. Proíbe estabelecer cultos religiosos ou igrejas, dar dinheiro público para eles, atrapalhar o funcionamento ou ter relação de dependência. É o princípio do Estado laico. Mas tem uma vírgula ali no final, né? Uma ressalva. Ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Como fica isso? Ah, essa ressalva é chave. Ela permite, por exemplo, que o governo faça parcerias com entidades religiosas para coisas de interesse público, tipo um projeto social, uma escola, um hospital mantido por uma ordem religiosa. Ou até para preservar uma igreja histórica, por exemplo. Exatamente. Desde que seja de interesse público, que beneficie a sociedade como um todo e não seja um privilégio para aquela religião específica. E tem que estar previsto em lei, claro. Não é um cheque em branco. Entendi. Bem delimitado, então. E os outros incisos do 19? São mais diretos. O I proíbe recusar fé aos documentos públicos. Garante que um documento oficial daqui vale lá e vice-versa, né? Essencial para tudo funcionar. Sim, imagina a confusão se não fosse assim. Pois é. E o terceiro proíbe criar distinções entre brasileiros ou preferências entre os próprios entes da federação. Todo mundo igual perante a lei e nenhum estado ou município pode ter privilégio sobre outro. Em teoria. Mas essa proibição de criar preferências, como fica com as desigualdades regionais gigantes que a gente tem? A Constituição não tenta reduzir essas desigualdades também? Ótima pergunta. É uma tensão clássica do nosso federalismo. A Constituição proíbe preferências arbitrárias, mas ela mesma cria mecanismos para combater as desigualdades, como os fundos de participação, FPE, FPM, incentivos fiscais para certas regiões. A ideia é tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades, para buscar uma igualdade mais real, mais material. É um equilíbrio difícil, né? E sempre em debate. Com certeza. Bom, então, para a gente amarrar, artigo 18 desenha um mapa da federação, quem são os entes, a autonomia deles e as regras para mexer nesse mapa, especialmente para estados e municípios, com plebiscito, lei complementar. Isso. E o artigo 19 coloca limites gerais nesse poder todo. Estado laico, validade dos documentos, igualdade entre brasileiros e entre os entes. São as regras do jogo, digamos assim. Entender essas regras, as diferenças nos processos, o papel da lei complementar, a ressalva da colaboração com igrejas, são detalhes que, nossa, fazem toda a diferença na prova. Total. E vale pensar também como essa estrutura toda funciona na vida real, né? Como as decisões dos tribunais, as leis do dia a dia vão moldando esse federalismo. É um sistema vivo. Exato. E para quem quer fixar esses detalhes, aprender as pegadinhas dos artigos 18 e 19, a dica é: use nossos flashcards do Anki. Eles ajudam demais na memorização.